Olá, pessoal! Vamos aqui então para mais um videozinho de dicas que a Nath curte e a gente vai continuar com o selinho do Enem, porque a minha dica de hoje é para acalmar os corações de vocês sobre o que eu disse na última dica, que foi quando eu falei sobre repertório de bolso. Tem muito aluno que fala assim para mim, Nath, eu tinha o hábito de colocar dois, três repertórios na prova do Enem, mas será que eu vou ter dois, três repertórios que tenha de verdade, né, um vínculo explícito com o tema? Pessoal, não precisa de três repertórios, nunca precisou de três repertórios, né? O Enem exige de vocês um único repertório sociocultural de fora da coletânea. Então, se empenhe em relacionar o tema proposto a um dos repertórios que você gostaria de usar, que você tem certeza que tem uma relação direta com a frase temática. Mas, Nath, nos outros momentos do meu texto, né? Como que eu fundamento meus argumentos? Como que eu faço as estratégias argumentativas? Pessoal, então a minha dica de hoje é sobre a Santa da Coletânea. Pessoal, a coletânea, né, que eu sempre brinco em sala de aula, que é a protetora do vestibulando. Pessoal, ninguém escreve bem se não sabe o que vai escrever. Pessoal, textos motivacionais, eles estão lá para ser usados. Inclusive, o comando de produção da prova diz para você escrever uma dissertação argumentativa, né, com base nos textos de apoio. Então, sempre fica, né, a pergunta, Nath, mas eu posso usar a coletânea? Pessoal, vocês devem usar a coletânea. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar provar um pouquinho que sim, você pode e deve usar a coletânea. Para isso, eu coloquei aqui para a gente dar uma lembrada na coletânea da prova do Enem de 2024, quando o tema da redação era Desafios para a Valorização da Herança Africana. Então vamos dar uma olhada nessa coletânea rapidinho? A gente tem aqui o texto 1, então, que trazia a definição da palavra herança, né, do dicionário OAS aí, né, dizendo que herança é o legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração, né, falando que é sinônimo de cultura. Aí a gente tem o texto 2 falando que as culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore, né, com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. E aí ele explica, né, que folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Então, um texto aí, né, explicando um pouco esse contexto de folclorizar, mostrando que o que acontece com a cultura africana no Brasil é justamente isso. O texto 3 traz o capítulo 8 aí, né, de um provérbio africano, de um livro, que diz que quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens. Então, é um provérbio aqui, inclusive pela imagem, a gente percebendo, né, que está fazendo referência ao negro, ao escravo, então relacionando essa questão histórica da escravidão com a desvalorização da herança africana, né, que era o tema proposto pela prova. Aí, na sequência, vem um texto 4 que tem como título História Afro-Brasileira nas Escolas. Professoras comentam avanços e dificuldades. Aqui a gente tem o depoimento ali, né, de uma professora para o Jornal da Unesp. E essa professora fala que para ela, né, enquanto professora, as aulas de história se limitavam a falar de escravidão quando iam falar da cultura africana, né? E ela acha isso uma vergonha, porque com tanta miscigenação que a gente tem, com quanta cultura, quanta tradição que os africanos trouxeram para o Brasil, as aulas de história, quando ela estudava, se limitavam a falar sobre esse período da escravidão. E aí ela diz que isso, com o passar do tempo, mudou, e hoje, né, ela, enquanto professora, se orgulha de poder ensinar novas práticas, né, experiências diferentes sobre os povos africanos. Então, esse texto 4 eu não vou ler, mas é sobre isso que ele fala. O texto 5 é um trecho do samba de enredo da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, que teve, né, como tema essa questão da valorização, da herança, da cultura africana.
Inclusive, o título era, ó, Histórias para Ninar Gente Grande, que falava sobre a questão do negro. E aí, pessoal, o último texto era essa imagem aí, né, muito representativa de alunos, né, a gente percebe ali que estão de uniforme, andando pela cidade e analisando ali um grafite, né, de Zumbi dos Palmares. Ou seja, né, uma celebridade, uma pessoa importante, negra, sendo ali valorizada e estudada por esses alunos. Esse texto que com certeza ajudava vocês a pensar em algumas propostas de intervenção sobre o tema. E aí, lendo essa coletânea, fica a pergunta, né? Nath, é proibido fazer qualquer referência à coletânea? Pessoal, de jeito nenhum. E tá aqui a prova, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu tenho o trecho de um texto nota 1000 de 2024 que usa como embasamento do que está sendo dito um texto da coletânea, que é o texto 4, aquele texto que eu falei que é o depoimento da professora, né? Que ela deu para o Jornal da Unesp. Vamos ler esse parágrafo? Olha lá, ó. Nesse contexto, o ensino nacional voltado para a história europeia revela um problema para a valorização da tradição africana no Brasil. Nesse sentido, embora a história africana seja trabalhada nas escolas do país, como revelou o Jornal da Unesp, a verdade é que tal legado ainda assume um papel secundário na história, apresentada pelas instituições de ensino nacional, fazendo com que essa matéria seja apresentada de maneira superficial, se comparada ao estudo da cultura europeia. Assim, a educação brasileira privilegia o passado do colonizador, exemplificado pela figura do bandeirante, enquanto o legado africano, como a resistência nos quilombos, é pouco trabalhada ou, em alguns casos, esquecido, mostrando a desvalorização da cultura africana. Então, o apagamento das raízes africanas por meio do ensino é um empecilho para o reconhecimento dessa herança no país. Então, tá aí, pessoal, esse parágrafo, ao invés de trazer um repertório sociocultural, né, correndo um risco de ser um repertório de bolso, uma teoria que o aluno pouco estudou, mais decorou, né, para colocar no texto, o aluno valorizou a coletânea. Então, ele construiu um argumento dele, né, falando sobre o ensino do país em cima do texto 4 da coletânea, inclusive citando o Jornal da Unesp, né, que estava ali no texto 4. Então, essa é a minha dica de hoje. Está na dúvida se o repertório é de bolso ou não? Está inseguro? Não use, pessoal. Use apenas um repertório. O restante, use e abuse da coletânea, né? Faça uma leitura crítica da coletânea, ressignifique a coletânea no seu texto, que você vai fazer um texto muito mais seguro, que com certeza vai atingir a grade de correção. Agora eu fico por aqui. Até a nossa próxima dica que a Nath curte.